Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente aqui o Frontcast News. Dessa vez atrasamos um pouco, mas estamos aí no ar. Para quem está no podcast, nós também estamos no YouTube. Pode ir lá na nossa página Frontcast, é a única que tem esse símbolo aí que você está vendo. Aliás, o podcast não está vendo, né? É, Mas você vai lá, você já conhece aí nas imagens a nossa logo. E é o único Frontcast com essa logo vamos ser nós. Vai lá, dá o like, aumenta a nossa relevância, se inscreve e tudo mais. Estamos aqui com o Edgar Manioto. e aí, Vitor, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo. No Floodcast News a gente sempre fala boa noite, né? Porque é ao vivo, É, mas por razões de força maior, essa semana não foi possível ser ao vivo, é né? isso aí. A gente ainda estava mandando o Vitor, que vocês podem ver, ele está no hotel lá em Israel. Correspondente, né? Correspondente de guerra, a Quem gente é sabe dizer. brincadeira, tá bom? Eu vou achar que a gente tá correspondente mesmo lá. A gente é brincadeira, tá? Bom, o Edgar falou aí, né, sobre Israel, então acho que o tema principal hoje vai ser sobre Israel, né? Para quem está acompanhando os noticiários, está tendo uma série de embates, na verdade, um confronto pequeno, né, entre as forças de defesa israelense e os palestinos, basicamente, ou seja, oficialmente contra o Hamas, né? Então, para quem ainda não sabe o que aconteceu, dá só uma pequena resumida, né? Na semana passada, na verdade, durante esse mês, e o mês passado também, houve o Ramadã, que era um mês sagrado dos muçulmanos, que daqui a pouco o Edgar vai falar um pouquinho sobre a divisão lá que tem, a Jerusalém Ocidental, Jerusalém Oriental. E os muçulmanos, eles tiveram um pequeno confronto com a polícia israelense porque houveram restrições quanto ao número de muçulmanos que poderiam entrar na mesquita, né, naquela mesquita lá de Jerusalém, que agora me fugiu o nome. A principal mesquita da fé islâmica dentro da Palestina. E isso gerou um confronto, né, porque muitos não puderam acessar a mesquita no final do mês sagrado do Ramadã, e teve esse confronto, então já ficou uma situação mais aquela animosidade. Em paralelo a isso, estava rolando um processo na cidade de Sheikh Jarrah. Então, em paralelo a isso, estava ocorrendo um processo judicial, né, sobre uma disputa de terras, de casas, de propriedades ali em Sheikh Jarrah, né, que fica na Jerusalém Oriental, que é um bairro, oficialmente seria um bairro, uma localidade muçulmana, ou melhor, árabe, né? Porque só para lembrar uma coisa, quando a gente falar aqui dos árabes, eles não exatamente são todos muçulmanos. Você tem muitos cristãos árabes também que vivem lá. Mas enfim. Então, com a criação do Estado de Israel em 1948, muitos povos foram deslocados. A gente vai falar disso num episódio oficial do Frontcast dessa semana, que vocês vão ver também. Muitos povos foram deslocados, na sua esmagadora maioria eram povos árabes, né? Foram deslocados de suas casas. Só que um pequeno número, porque assim, Jerusalém Oriental ficou para os muçulmanos, os árabes. Então, nessa parte que foi dividida para os árabes, tinha um pequeno número de judeus. Pequeno. Então, eles saíram de suas casas, né, para ocupar outros assentamentos. Por quê? Antes da criação do Estado de Israel, já existia uma migração gigantesca de judeus para a Palestina. Judeus dos Estados Unidos, judeus da Europa, judeus da Rússia. Rússia e Europa, né? Mas, enfim, é muito mais para a Ásia, né? Um exemplo, no início do século XX, né, viviam ali cerca de 5 mil judeus. Em 1948, lá em 15 de maio, quando acabou o protetorado britânico, eram 50 mil judeus, para a gente ter uma ideia de quanto nesse período aí aumentou. Então, nessa cidade em questão, alguns judeus saíram. Essa é a versão aí de Israel. Então, o que acontece?
como a política de Israel é criar novos assentamentos, isso também a gente vai falar mais para frente na Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, como a intenção deles é aumentar os assentamentos, eles criaram alguns subterfúgios legais, algumas leis, né, em que se um judeu puder comprovar que antes de 1948 eles tinham propriedades, essas propriedades vão ser devolvidas aos judeus. Então, é o que aconteceu nessa localidade, né? Um grupo de judeus, eles pediram na justiça que essa terra que eles dizem ser deles, essas casas, né, propriedades, fossem devolvidas. Então, gerou um processo e a decisão final seria naquela segunda-feira passada, no início desses confrontos. Retrasada, no caso, né? E quando isso ocorreu, né, rolou nas ruas um confronto, uma briga comum entre os judeus e os muçulmanos do bairro, só que isso gerou, né, um descontentamento entre os palestinos por conta justamente do processo de criação do Estado de Israel, da expulsão, dos massacres e tudo mais que a gente vai contar em outro episódio, porque é muito detalhado. Já tem toda essa mágoa, toda essa questão, então gerou mais revolta. Então gerou marchas de protestos, tanto dos palestinos, dos árabes, quanto dos judeus, né? Principalmente porque também na semana anterior, ocorreu o Dia da Bandeira, né? Que é o dia em que os judeus eles comemoram, né, a conquista, se não me engano, na Guerra dos 6 Dias, desses territórios que hoje já fazem parte oficialmente para o governo israelense de Israel. Então, eles marcharam por conta do Dia da Bandeira nas ruas e os palestinos marcharam em protesto, né, contra essa decisão que viria, né, que se pressupõe aí, se imagina que ela vai ser favorável aos judeus, porque é um tribunal de Israel, né, que é um Estado judeu, um Estado que tem a pretensão de criar cidadãos, de ter cidadãos judeus, né, como proeminente na sociedade. Em contrapartida, né, ao ato de retaliação, de controle, tentativa de controle dos manifestantes árabes palestinos, o Hamas, né, que é um grupo palestino de viés muçulmano, eles são muçulmanos, eles... Caraca, tá bravo hoje. Eles lançaram uma série de mísseis, né, contra Israel, né? E a gente vai falar mais para frente também, Israel conseguiu interceptar muitos deles, né, por conta da sua rede de proteção. Mas, então foi isso. Esse foi o estopim. Então, ocorreu os ataques a mísseis pelo Hamas, e em contrapartida, como sempre acontece, né, houve uma retaliação por parte das forças de defesa israelenses, né, e eles têm um poder bélico muito maior, né, então eles bombardearam posições em que eles afirmam ser do Hamas, e prédios, porque assim, na verdade o Hamas, a gente conhece o Hamas como uma unidade militar, mas o Hamas não é só militar, ele também tem a sua atuação no meio civil. Então eles têm prédios que não são bases militares, mas são bases do Hamas, né, que é um grupo que em seu estatuto diz que o Estado de Israel tem que ser destruído, né. Isso faz com que seja um inimigo de Israel, claro, e independente de ser um prédio civil ou não, eles vão bombardear onde eles acreditam que estejam os membros do Hamas. Bom, isso também é passivo de críticas, né? Não sei se o Edgar vai falar disso, porque assim, você vai bombardear uma posição, um escritório do Hamas, mas assim, você tem a precisão de acertar na janela, né? Você consegue acertar na janela. Só que você destrói todo um prédio em que não tem só pessoas do Hamas, não tem só pessoas com essa intenção de lutar contra Israel, né? Mas acho que é bom a gente falar um pouquinho também do porquê tem essa animosidade toda entre judeus
e muçulmanos, e árabes, e israelenses, enfim, naquela região. Vamos fazer um histórico, né? Então o Vitor explicou aí agora, né, pra gente, por que desse conflito momentâneo, a gente fala isso, por que desse conflito momentâneo? Porque sim, né, eu, por exemplo, aí, que a gente acompanho, né, o que vai acontecendo no Oriente Médio aí desde que eu sou garoto, então, assim, eu lembro da tentativa, né, do acordo de Oslo, de ver o Arafat, de ver os pessoal tentando acordo, e assim, foi um momento que a gente se pensou, né, que haveria um acordo e que a paz chegaria à região e não chegou. Agora, as questões envolvendo ali o conflito, elas são bem antigas, né? Elas remetem, na verdade, ao início do século XX. Né? A gente pode até ir anteriormente a isso, mas, assim, para fazer um recorte minimamente possível, né, da gente comentar aqui, vamos começar pelo século XX. Então, no final do século XIX, houve a criação de um movimento conhecido como movimento sionista, que pretendia a criação de um Estado judeu. Esse Estado judeu, ele foi visto como possível em várias regiões do mundo, entre elas Uganda, na África, e Birobzan, na Rússia, né? Mas, assim, o que acabou realmente atraindo um certo número de colonos judeus, né, acabaram indo mesmo para a região onde hoje você tem onde hoje é Israel. A partir de 1918, com o fim do Império Otomano, essa região, que é a região da Palestina, ela trocou de potência que ocupava. Antes eram os turcos que ocupavam a região, ela passou a partir de 1918 a ser ocupada por um mandato britânico. E já lá nessa época, né, houve uma chamada Declaração de Balfour, né, onde estava nessa declaração já a pretensão de se criar ali um lar nacional para o povo judeu ali na Palestina. Quando a gente já chega aí ao final da Segunda Guerra Mundial, você tem ali na região da Palestina cerca de 600 mil judeus ali naquela região, no qual a maioria ainda na época da população, era a população árabe palestina. Os britânicos, eles acabam terminando ali o mandato deles, em 47 eles se retiram, né? E nessa retirada britânica, ocorre a independência do Estado de Israel, que nós vamos falar no próximo Frontcast, né? Acontece a independência do Estado de Israel. Né? A ONU tenta inicialmente um plano de partilha para criar dois estados, um estado judeu e um estado árabe, e no qual a Jerusalém ficaria com a administração internacional. Né? Esse plano de partilha, ele acaba não dando resultados, ele acaba não ocorrendo, né? Pois logo que os ingleses saem, começam os conflitos armados, até que o Estado de Israel, né, é criado, né, é decretado como Estado independente a partir de 14 de maio de 1948. Nesse momento, a primeira guerra entre árabe e israelense, né, que dura cerca de 1 ano de batalhas, e como eu disse, ela será tema do nosso próximo Frontcast, né, e ela acaba com cerca de 750 mil refugiados palestinos, e os palestinos se referem a esse momento como o momento da catástrofe. Mas nós vamos voltar a isso. Você tem ali um certo período de paz em que o Estado de Israel vai se consolidando como Estado-nação, até a chamada Guerra de Suez, que é entre o Egito e Israel, né? São 9 dias de guerra, que começa em 29 de outubro de 1956, quando Israel se alia à França e ao Reino Unido e acaba ali conquistando parte da Península do Sinai, chegando até mas devido a um acordo de paz, Israel retorna, né, às suas fronteiras,
e a guerra termina com um acordo de paz, principalmente com grande pressão ali dos Estados Unidos para que a França e o Reino Unido retrocedessem, né, e não nas suas nas suas demandas geopolíticas de então, né, pois não era ali naquele momento, não era, os Estados Unidos não queriam ali um conflito maior ali com o Egito. Depois nós temos a Guerra dos 6 Dias, que leva esse nome justamente porque durou apenas 6 dias, e é nessa guerra que Israel ocupa a faixa de Gaza e a Cisjordânia, né? Porque quando terminou a Guerra de Independência de Israel, a Cisjordânia tinha sido ocupada pela Jordânia, né, que é um país vizinho, e a faixa de Gaza tinha sido ocupada pelo Egito. Então, a partir da Guerra dos 6 Dias, esses territórios são tomados, então, por Israel. Uma quarta guerra vai acontecer em 1973, que é a Guerra do Yom Kippur, que, como o Vitor já disse, nós vamos falar futuramente, que é entre Egito e Síria contra Israel. Essa guerra dura cerca de 20 dias. Nesse inteirinho, os palestinos, em 1974, formam a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. Tá? Ao mesmo tempo em que os palestinos vão começar a se organizar em um grupo, né, que para os palestinos é um grupo de resistência, para o Ocidente, para Israel, um grupo terrorista. Tá? Vai ser, e na verdade eles fizeram diversos ataques terroristas mesmo, né, inclusive um ataque numa Olimpíada, que futuramente a gente pode falar sobre isso, mas então esse grupo, né, que é considerado um grupo terrorista, ele acaba mais tarde, apenas quando vai chegar um processo de paz, ele acaba ganhando legitimidade a partir do momento que se inicia o processo de paz, né, e que eles aceitam então participar do processo de paz, coisa que o Hamas, né, não tinha aceitado. Você tem os acordos de Campo David, que vai acontecer em 1978, onde o Egito e Israel vão assinar um acordo de paz. É o primeiro acordo de paz realmente existente entre uma nação árabe e Israel. Até então, você tinha armistícios, você não tinha acordo de paz. Tipo assim, o que é um armistício? Nós paramos a guerra aqui. É o que acontece, por exemplo, entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte, tecnicamente, eles estão em guerra desde 1953. Nunca foi assinado um acordo de paz, que tem um armistício. Eu não mando mais meus soldados, vocês não mandam mais o seu, mas não negocia a paz, né? Fica aquela situação assim, não existe uma paz, existe um armistício. Em 1982, há a Guerra do Líbano, onde Israel ocupa a parte do sul do Líbano, né? Que depois vai ser motivo de diversos conflitos e da formação do Hezbollah, que é um outro grupo muçulmano que vai ocupar ali, principalmente a região sul do Líbano. E em 1987 inicia a primeira intifada. O que é a intifada? É um movimento dos jovens palestinos, principalmente contra a ocupação israelense, no qual eles usavam principalmente paus e pedras, e o tempo todo fazendo protestos e jogando pedras, paus e entrando em conflito contra os israelenses. E como essa é uma época de solução da União Soviética, de acordos de paz, por exemplo, o fim do apartheid na África do Sul, né? Há um movimento, então, para se fazer um acordo de paz em Israel, entre israelenses e Palestina. Nesse inteirinho, entre 1987 e 1993, acontece a Guerra do Golfo. E a Guerra do Golfo vai ser importante a gente falar aqui da Guerra do Golfo para algo que o Vitor depois vai retomar com vocês mais para frente no podcast. Por quê? Durante a Guerra do Golfo, o Iraque ele tentou de todas as formas trazer Israel para a guerra, para lutar contra o Iraque. Por quê? A ideia de Saddam Hussein era que se os israelenses atracassem o Iraque, os países árabes que até então davam apoio para os Estados Unidos, inclusive deixavam os americanos usarem bases militares nesses países para atacar o Iraque, iriam automaticamente ficar contra, né, os Estados Unidos se Israel entrasse na Guerra do Golfo ao lado dos Estados Unidos. Né. Os Estados Unidos, como o Saddam Hussein começa a disparar mísseis Scud contra Israel, cerca
assim, pelas estimativas, pelo menos 40 mísseis desses foram disparados contra Israel. E Israel temia, inclusive, que alguns desses mísseis tivessem arma química. Era muito normal nessa época. O governo israelense até recomendou, né, para que os israelenses tivessem um quarto de guerra na sua casa. Quer dizer, você tiver um quarto com água, comida, e que fosse todo lacrado, não tivesse, você passasse fita adesiva nas janelas, na porta, em tudo, porque, e lá você deixasse máscara antigás, porque se houvesse um ataque de gás, você entrava dentro daquele quarto, lacrava tudo e você podia ficar lá até passar, né, o gás. Bom, com isso, Israel nota pela primeira vez que ataques de mísseis, né, poderia deixá-lo vulneráveis. Né? Nesse primeiro momento, para proteger Israel, os Estados Unidos enviam os chamados mísseis Patriot, né, para poder tentar destruir os escudos, os mísseis Scud iraquianos antes de eles acertarem as cidades israelenses. E aí os israelenses vão começar então a planejar, né, fabricar o seu próprio domo, né, o seu próprio escudo antimísseis, que o Vitor vai falar posteriormente. Há os acordos de Oslo, onde você tenta uma paz entre palestinos e israelenses. Nesses acordos, Jerusalém era dividida em duas, né? Ela é dividida, na verdade, ela é ocupada em duas partes, oriental é palestina e ocidental israelense. E iria ser criado um Estado palestino. Mas por que alguns grupos palestinos não aceitam esse acordo que foi assinado pela OLP, Organização da Libertação da Palestina? Né? Inclusive, há um momento que a OLP teve que ser retirada daquela caracterização como grupo terrorista para que pudesse ouvir os acordos. Né? Então, ela teve que ser colocada como um grupo, porque com um grupo terrorista você não negocia. Então, ela teve que ser tirada. A OLP se comprometeu a parar qualquer tipo de ataque terrorista contra o Estado israelense e foi feito, então, o acordo com a OLP, que se tornaria, então, o governo palestino, né, seria, a administração palestina seria a administração da OLP, da Organização da Libertação da Palestina. A Palestina, árabe, então, né, ela se foi dividida em 3 setores, um setor com administração palestina e com polícia palestina, um setor com administração palestina, mas controle militar de Israel, e um setor onde havia os assentamentos, né, dos judeus com administração e exército israelense. Por não concordar com esse tipo de divisão, né, e por várias crises, entre 2000 e 2005 houve uma segunda intifada, o que motivou que Israel saísse da faixa de Gaza e o Hamas veio a ganhar as eleições em Gaza e Gaza passou então a ser dominada pelo Hamas. Então, a situação da Palestina é que o Hamas controla Gaza, porque Gaza é um enclave entre Israel e o Egito, e a Cisjordânia, que é o maior território palestino, é controlado pela OLP, que são 2 movimentos políticos diferentes. Tá? Israel também começa a construção de um muro, que hoje tem cerca de 760 quilômetros já construídos, separando o Estado palestino do Estado israelense. O Estado palestino é reconhecido por cerca de 139 países da ONU. E a animosidade dos conflitos atual, ela começou a enrijecer principalmente a partir de 2017, quando o Trump reconhece Jerusalém como capital de Israel. Tá? Houve até uma discussão também do governo brasileiro de reconhecer ou não a Jerusalém como capital de Israel, mas o que acabou não ocorrendo. Tá? O governo brasileiro acabou não reconhecendo também a Jerusalém como capital de Israel. Por quê? A maioria dos países reconhece como capital de Israel Tel Aviv, e não Jerusalém, até pelos problemas da divisão de Jerusalém entre palestinos e israelenses. Né? Porque oficialmente, né, para a ONU, ainda Israel é aquilo que a ONU determinou em 1948, né? O território que Israel conquistou após 1948, oficialmente,
a ONU não reconhece, mas deixa passar, né? Não faz nenhum embargo, não faz nenhuma ação para que eles devolvam essas áreas conquistadas. Pelo acordo de Camp David, que foi aceito lá entre ambas as partes, o Israel deveria deixar Cisjordânia e Gaza para os palestinos. Tá? O que depois, com o tempo, acabou não ocorrendo, né? Porque os conflitos entre israelenses e palestinos continuaram, mesmo com o acordo de Camp David. Né? Bom, e aí você tem uma questão populacional, eu vou falar um pouquinho só da questão populacional para vocês entenderem a questão da crise de Gaza. Por quê? Gaza, ela tem a maior concentração de pessoas numa região. Então, ela é um enclave, ela é muito pequena, tá? Então, ela tem cerca de 582 quilômetros quadrados, 582, desculpa, ela tem cerca de 582 mil quilômetros quadrados e ela tem 5.060 pessoas por quilômetro quadrado. Então, é uma das maiores número de pessoas por quilômetro quadrado que existe. Tá? E a população palestina, hoje, né, ela é formada da seguinte forma: a Cisjordânia tem quase 3 milhões de palestinos, Gaza tem quase 2 milhões, apesar de ser de cerca de 1.800.000, apesar de ser bem menor do que a Cisjordânia. E em Israel, há mais de 1 milhão de palestinos que vivem dentro de Israel. Nos países árabes, há cerca de uns 5 milhões de palestinos refugiados, e em outros lugares do mundo, cerca de 675 mil. Já Israel tem cerca de 7 milhões de habitantes, do qual 75% são judeus. Os outros 20% são árabes e de outras nacionalidades. Só que aí qual que é um dos focos dos conflitos, né, deste e de outros? Israel tem colonos, cerca de quase entre 430 mil e 500 mil colonos israelenses em mais ou menos 130 assentamentos dentro do território palestino. Tá? Então, geralmente esse problema dos colonos em território que, pelo acordo de Oslo, seria palestino, que é o motivo de parte considerável dos confrontos entre palestinos e israelenses. Então, ali você tem, assim, desde essa longa história de conflitos, você tem, desde o acordo de Oslo, o principal motivador dos conflitos é a questão da construção do muro, separando o território palestino do árabe, até porque muitos palestinos trabalham em Israel, né, e eles passam por esse muro. E também a questão dos colonos, que vivem em lugares, em bairros fortificados e às vezes pequenas cidades e vilas dentro do território palestino. Então, esses são os motivadores ali de conflitos, né? O Vitor, aí gostaria agora, Vitor, de falar da questão dos foguetes, Sim, o Hamas, né, só para contextualizar, ele tem financiamento tanto de palestinos e árabes fora da Palestina, quanto também do Irã. O Irã também patrocina, ajuda e influência junto ao Hamas. Então, eles têm uma série de armamentos, muitos deles vindo direto do Irã, né, para a gente ter uma noção. Mas, enfim, essa é só uma informação de adendo aí para ficar, né, na cabeça. Bom, o Hamas, ele utilizou nesses ataques aí alguns mísseis, né? Entre eles o M75, que alcança cerca de 75 quilômetros, o Fair também alcança 100, e o R-160. Bom, são mísseis de calibre baixo, né, médio, que, por exemplo, o M75 ele é lançado da carroceria de caminhões ou de bases fixas no chão. Ele lembra um pouco aqueles mísseis Katyusha na Segunda Guerra. Quem estuda aí um pouquinho da Segunda Guerra vai lembrar. Os outros mísseis são similares, né, e alguns até artesanais eles usaram. Porque, assim, à medida em que o Hamas estava atacando, alguns grupos islâmicos também passaram a atuar mais
basicamente foi o Hamas. Bom, eu encontrei informação de que alguns mísseis M302S estavam sendo usados também. São mísseis bem grandes, né? Cerca de 6 metros de comprimento e com calibre bem alto. Só que eu estava lendo algumas fontes aí lá de fora em que elas disseram que o Hamas não está usando esse tipo de mísseis e que seria uma guerra de informação dos israelenses. Aí fica a cargo aí dos ouvintes e telespectadores, depois dar uma pesquisada no M302S, porque eles dizem que não faz parte do arsenal do Hamas. Bom, então eles lançaram aí, bom, tem fontes que falam em 2.000, outras falam em 1.600 mísseis e foguetes lançados pelo Hamas. O que aconteceu e que foi surpreendeu muita gente, né? Várias cenas passaram aí pela internet, foi que o sistema de defesa de Israel ele conseguiu interceptar boa parte desses mísseis. 90% desses mísseis, é o cálculo que o governo israelense faz, foram interceptados. Como é que isso acontece? O, o, eles falam Iron Dome, que é o domo de ferro, né? Que o domo, para quem não está muito ligado, né? É como se fosse uma. Como é que eu vou explicar? Sabe aquela proteção que a gente põe no bolo, assim, né? Num prato? Você põe uma tampa redonda, seria tipo aquilo, né? Seria um domo que protege Israel dos ataques. Bom, esses sistemas, né, essas baterias, elas são compostas por 3 unidades. Uma é o radar, que vai localizar os mísseis que estão chegando. Uma outra é o controle do armamento, é o equipamento que vai controlar os mísseis que vão sair. E a terceira parte são os próprios mísseis, né? Eles são mísseis de 150 milímetros, né, de calibre, de espessura, e eles ficam nessas baterias espalhadas, né, com 3 metros de comprimento, né, 150 milímetros e 3 metros de comprimento. Eles ficam espalhados em posições estratégicas para, quando ocorrer um ataque, eles interceptarem. E dito e feito, eles conseguiram, segundo o governo israelense, interceptar 90% dos mísseis e foguetes, né, do Hamas. Então é isso. Acaba sendo um recado, né, de que eles estão protegidos. Isso automaticamente vai forçar, assim, o Hamas, se é que a gente acreditando que existem pessoas ali inteligentes, né, pelo menos. Isso vai forçar o pessoal do Hamas a buscar novos métodos, né? Não é isso, Edgar? Porque se os foguetes 90% são interceptados, não tem muito, é um gasto, né, tipo, desnecessário, né? Assim, estou pensando, não defendendo o lançamento restrito, mas pensando de uma maneira estratégica, né? O Hamas vai acabar tendo que se adaptar e achar uma outra maneira, né, de retaliar as ações israelenses. Mas aí entra a questão custo também, né? Porque, assim, esse aerotomo de ferro, ele é muito caro. E ele usa mísseis de última geração com inteligência artificial, né? Que mapeiam e buscam esses mísseis, né? Enquanto os Hamas usam mísseis que não são mísseis inteligentes, né? Você joga e espera que caia em algum lugar. Então, Na assim, a verdade, diferença de custo, ela é muito grande. Então, assim, na verdade, alguns analistas que eu tenha visto, eles calculam que cada foguete disparado por Israel, né, para conter os foguetes do Hamas, é um custo de cerca de $50 mil para Israel. Então, se isso prossegue por muito tempo, o custo para os israelenses fica muito caro, né? Então você tem essa questão, mas é lógico que aí a sociedade israelense é uma sociedade que está disposta a pagar por esse custo, né? Então, mas assim, acaba se transformando. E talvez existe aqui fazendo uma análise militar, tá, gente? Não é uma análise não é que uma análise de que se a gente está defendendo um lado ou não, tá bom? Seja claro isso, mas assim, fazendo um curso que talvez o Hamas queira ver também ver a questão da saturação.
né? Até que ponto, com a quantidade de mísseis que eles disparam, que fazem com que em Israel, o arsenal que Israel tenha, não seja mais o suficiente para conter. Porque, afinal de contas, as armas elas não são ilimitadas, elas têm que ser fabricadas, elas têm que ser repostas, etc. Pode falar? Essa sua análise faz bastante sentido, porque se você for pensar bem, é um pouco até de insanidade, né? Se você quiser atacar Israel, sabendo que a retaliação é bem maior, né? Porque a proporção é gigantesca. Então, realmente tem um propósito, né? E acho que esse é o propósito principal, né? De ver até onde eles aguentam, porque todo mundo sabe que qualquer ataque a Israel, a proporção, qualquer ataque palestino, a proporção é gigantesca, né? Eles têm uma força de defesa poderosa. Então, eu acho que sabendo, né, dessa proporção, eles aceitaram o risco e para poder ver, né, até onde alcança. Então, Agora, tem outra questão. A gente tem que saber também quais forças também influenciam politicamente o Hamas, né? Se é somente a defesa do povo palestino ou se as influências externas, de alguma forma, mudam, né, as decisões das lideranças do Hamas. Essa é uma informação que eu gostaria muito de ter. então, eu, assim, fazendo uma análise, né, fazendo uma análise do que a gente tem visto aí na imprensa mundial, e eu, se fosse fazer uma análise na questão geopolítica e militar, o que me parece aí é uma tentativa de você realmente notar a saturação que esse aeródromo tem a partir desses ataques, né? Assim, até que ponto ele aguenta esses ataques, né? E, e aí nós estamos nessa situação agora, né? Nós não sabemos. Alguns analistas acreditam que isso possa evoluir para uma guerra mais, mais intensa. Eu não acho que isso vai ocorrer, né? Eu acho que vai chegar, até porque há uma mudança agora, né, no Conselho de Segurança da ONU, não sei se vocês sabem, mas a partir de maio, agora, final de maio, começo de junho, pela primeira vez em muitos anos, o Conselho de Segurança da ONU tem uma presidência que é rotativa. A China vai assumir a presidência do Conselho de Segurança da ONU. É provável que a China e a Rússia e tal encaminhem aí uma negociação de paz. É provável também que em determinado momento também o Hamas não vai ter mais foguetes também para disparar. Então eu acho que vai acabar ali não apaziguando, né, mas voltando ao status de sempre, né? Uhum. Como a gente estava comentando, infelizmente os acordos de Oslo não levaram a paz que a gente esperava que poderia levar à região, né? Sim. De você formar dois estados, um estado palestino na Cisjordânia em Gaza, o estado israelense como ele se encontra agora, tá? E você ter finalmente a paz ali na região. É isso aí. Mantendo os dois estados e os dois povos, tá? Porque, assim, o grande problema ali é que durante muito tempo alguns grupos palestinos não reconheciam o Estado israelense também. Então é necessário que ambos reconheçam o direito de se manterem ali ambos os povos na região com seus estados. Assim, muitos grupos reconhecem, né, o Estado, ou pelo menos a permanência de judeus lá. Acho que o Fatah, por um tempo, para entrar nas negociações, e a OLP também aceitaram, mas o Hamas é irredutível. O Hamas não aceita e prega a destruição mesmo do Estado e a remoção dos colonos judeus e de todos os judeus da região. Então é isso, mas além desses fatos que nós falamos, houve também, a gente tinha falado mais cedo sobre o bombardeio, né? A maneira como Israel revida. Uns dias atrás, eles bombardearam um prédio, na verdade, destruíram, né? Foi abaixo um prédio em que ele não só tinha um escritório do Hamas, mas também vários escritórios de agências de notícias. Então, eles previamente pediram para os jornalistas e todas as pessoas saírem do prédio, e logo depois eles bombardearam, né, o prédio com a justificativa de que ali tinha um escritório do Hamas. E ontem, a gente está falando isso no dia 17, né? Ontem, no dia 16,
um carro com um palestino, ele invadiu uma calçada, né, e atacou alguns policiais que estavam ali num posto. Né, chegou a matar 2 policiais e feriu vários outros e pedestres, né? Esse motorista foi morto a tiros pela polícia e são as consequências, né, do que vem ocorrendo. Também nós esquecemos de falar que o exército, as forças de defesa israelenses movimentaram para as fronteiras, para as divisas ali, um bom número de infantaria, né? Então, já numa medida preventiva, caso ocorra um confronto maior, e também com uma medida de intimidação, né, não só do Hamas, mas dos manifestantes palestinos ali. Bom, então acho que você tem mais algum detalhe a falar? Então, assim, provavelmente no próximo News nós vamos voltar a esse assunto, né? Uhum. Como eu disse durante toda a história, infelizmente, né, essa situação lá não melhora, né? Seria interessante que a comunidade internacional se dedicasse mais a chegar a um entendimento, né, entre esses povos. Afinal de contas, é um lugar sagrado para as 3 maiores religiões monoteístas, né, do mundo, e para as 3 religiões ali que que é compartilhada ali, né? Tem o Santo Sepulcro, tem a mesquita, né? Tem o Muro das Lamentações. Então ali, por exemplo, em Jerusalém, um espaço, se você pega no mapa, né, eu estava vendo no Google Maps, a gente é muito perto, né? Eu ainda não tive a oportunidade, eu espero, né, visitar a região um dia, né? Ir lá no Santo Sepulcro, né? Porque é uma coisa que acho que todo cristão deseja fazer, né? Ir no Santo Sepulcro. Uhum. Então eu Uhum. espero visitar lá uma hora, né, o Santo Sepulcro, né? Mas quando a gente pega para ver no Google Maps, assim, a questão assim, é muito pequeno o lugar, né? Que tem os 3 principais, digamos assim, 3 áreas sagradas das principais religiões do mundo, né? Inclusive Monumentos, a né? ideia inicial da ONU, que era que Jerusalém fosse uma cidade internacional, né? Uma cidade sobre a administração da ONU e 2 estados, né? Mas se a gente for levar em consideração, o melhor plano foi o plano de 93, que infelizmente não deu resultado, que deveria avançar aí na criação de 2 estados. Pois é lógico, você não pode, você precisa ter um estado palestino, mas é completamente absurdo também você falar de destruir o Estado judeu, o Estado Uhum. israelense lá, também é completamente absurdo. Então, você tem que levar em consideração ter 2 estados, e como tem gente que trabalha num, mora no outro, né, que essa situação de guerra uma hora pudesse ser chegado a uma negociação de paz. Sim. Falar que tem que destruir o Estado judeu e expulsar os judeus da região, é a mesma coisa que falar que todos os não indígenas do Brasil têm que sair do Brasil, né? Então, tá? 200 milhões de pessoas vão para onde, né? Independente de como se formou o Estado, se você acha legítimo ou não, Ah, as sim, sim. pessoas estão lá, constituíram suas vidas e têm o direito agora de estar lá, né? Você não pode simplesmente. Agora também é lógico que o Estado de Israel não tem o direito de ocupar a Cisjordânia e faixa de Gaza, Uhum. né? E também, então assim, você precisa ter 2 estados. Agora seria muito importante que a comunidade internacional se dedicasse mais a encontrar paz para a região. É isso, então. Você falou sobre a ocupação, né? Acho que a gente vai falar isso no próximo episódio aí, que é da formação do Estado de Israel, né, e o conflito que se seguiu. A gente vai falar bastante sobre isso, né? Sobre a ocupação das terras e casas, né? Dos palestinos lá. Mas isso aí fica para outro episódio. Beleza, pessoal? Então, Então, beleza? é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Frontcast News. Quem está ouvindo no podcast, vai lá no YouTube, já sabe o que fazer. Edgar, alguma informação a mais? Algum Então, desejo aí? até semana que vem, nós vamos mudar, né, o dia do News, agora ele vai... Ah, sim. Não, o News vai na sexta-feira mesmo, né, às 9 Os horas. episódios. Mas os episódios do podcast mesmo, agora eles estarão na quinta-feira às 9 horas. Então, quem acompanha o Frontcast, quinta e sexta-feira às 9 horas, os episódios estarão no YouTube. Isso aí. Falou, pessoal. Então, até mais. Grande abraço. Valeu. Alô, até mais.